Hey guys, how you doing? Na aula de hoje vamos fazer a revisão aí do verbo to be, tá? E vamos ver aqui primeiro as pessoas, os pronomes em inglês. Eu coloquei aqui, ó, I, you e we. I em inglês, eu, you, você, we, nós, certo? E o que é o verbo to be, né? A gente vê aí nas escolas ensinando, muitas pessoas têm dificuldade com o verbo to be, fica a vida inteira estudando e não consegue lembrar, mas na verdade é algo muito simples. Então vamos lá. O verbo to be é o verbo ser ou estar, ou seja, vou colocar aqui, ó, be é igual a ser ou estar. Vamos dar um exemplo. Eu sou, o verbo sou no português é o ser, certo? Eu sou, você é, nós somos, certo? Então, tudo isso aqui é o verbo ser. O verbo estar seria o quê? Eu estou, nós estamos, você está e por aí vai, certo? Em inglês, o verbo to be é 2 em 1, ou seja, quer dizer essas duas coisas não têm diferença como no português. No português são dois verbos separados, em inglês não. É um verbo só, tá? E o que é engraçado é, por mais que a gente chame de verbo to be, a gente não fala I be, certo? Não. A gente fala I am, ok? Então vai repetindo aí comigo. I am quer dizer eu sou. You be também não. Não é you be, mas sim you are. Repeat. You are. We be também não. We are, ok? Então, o verbo to be simplesmente é am e are, por enquanto, tá? Vou colocar aqui para vocês verem também. Vamos lá. Aqui, ó. Be é igual am, de I am, are, de you are, we, de we are. E tem alguns mais que a gente vai ver durante a aula, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. I am your teacher. I am your teacher. Significado: eu sou o seu professor. I am your teacher. Porém, na fala rápida, pessoal, a gente não fala bem separadinho assim. I am your teacher. Não, a gente costuma falar I'm your teacher. Veja só, I am virou I'm, tá? Coloquei esse coelhinho aqui para simbolizar que é a fala rápida, né? Coelho, rápido. Então, quer dizer a mesma coisa. Eu sou o seu professor. Para you, a gente diz you are, por exemplo, you are from Spain. You are from Spain. Ou seja, você é da Espanha. E a forma rápida, né, a forma coelhinho aí, que é a forma contraída, é your. Your. Ou seja, you're from Spain. Você é da Espanha. Mesmo significado. O significado não muda. Isso aqui é só para reduzir, contrair o tamanho da palavra, ficar mais rápido de falar, tá bom? Qual mais? We. We are students. We are students. Students quer dizer tanto alunos ou estudantes, tá bom? Nós somos estudantes. We are students. E a forma rápida, coelhinho, é we are. We are students. Repeat. We are students. Nós somos estudantes. E na frase negativa, em frases negativas, como que fica? Fica dessa maneira aqui, ó. I am not. I am not. A gente só adiciona o not para a frase ficar na negativa. Ou seja, eu não sou o seu professor. I'm not your teacher, tá? Podemos fazer forma reduzida também, coelhinho? Com certeza podemos. Colocamos aqui o not. I am not
Eu não sou your teacher, ok? Para you, a mesma coisa. A gente vai e coloca o not também, ou seja, you are not from Spain. Você não é da Espanha. Repeat. You are not from Spain. Coelhinho, forma rápida, como que seria? You're not from Spain. Você não é da Espanha. Agora, para your, a gente pode contrair de duas maneiras, tá? A gente pode tanto dizer aqui, ó, you're not from Spain, ou you aren't from Spain. You aren't from Spain. Que quer dizer a mesma coisa, você não é da Espanha, tá? E esse aren't aqui seria o quê? É a junção do you are not from Spain. Então, aren't é a junção de are mais not. A gente só cortou o O aqui, né? E colocou o apóstrofe. E aí ficou aren't. Repeat. Aren't. Muito bom. Nesse caso aqui, a gente só juntou o quê? O you com o are. Então, para o you, você consegue fazer isso, tá? Vamos ver o we. Na negativa, we are not students. We are not students, que significa nós não somos alunos, nós não somos estudantes. Mais uma vez, colocou o not aqui. Veja que em português a ordem é diferente, né? Nós não somos, o não vem depois do nós. Em inglês, não. Em inglês a gente fala nós somos não estudantes. Se a gente for tentar traduzir aí no pé da letra. Então, não fique preso aí a tradução ao pé da letra, tá? Veja, we are not students. Forma coelhinho, a forma rápida, como que seria? We are not students. We are not students. E podemos dizer também, we aren't students. We aren't students, que quer dizer a mesma coisa, nós não somos alunos estudantes. E nesse caso aqui, o aren't é a junção de are mais not, ok? E os dois têm o mesmo significado, tá, pessoal? O significado não muda, é só a forma de falar mesmo. Então, we are not ou we aren't. Alright? Great. E para as frases interrogativas, vamos ver nas frases interrogativas como que fica? Para as frases interrogativas, a gente precisa de mudar a ordem, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Devemos trocar a ordem para fazer perguntas. Exemplo. Na frase na afirmativa, a gente fala I am your teacher. Agora, para fazer pergunta, a gente vai trocar a ordem, ficando Am I your teacher? Am I your teacher? Viu aqui? Troquei a ordem. O am veio para frente e o I ficou depois, right? Então, é assim que funcionam as frases em inglês para poder fazer perguntas, tá? Então, am I your teacher? Am I your teacher? Eu sou o seu professor? Para você, you, como que fica? A mesma coisa, tá? Então, you are from Spain vai ficar Are you from Spain? Repeat. Are you from Spain? Você é da Espanha? Are you from Spain? We are students. We are students. Como que fica para a pergunta? Are we students? Are we students? Nós somos estudantes. E veja que aqui não tem como a gente contrair, tá? Você não vê nenhum coelhinho aqui. Então, a gente não pode colocar, por exemplo, tentar fazer aren't we. Não existe, tá bom? Não tem coelhinho para perguntas aqui. Alright? Então, vamos lá, pessoal. A gente viu que o verbo to be, né? O verbo to be, ou seja, am, are, tudo isso é o verbo to be, pode significar tanto ser, como eu sou o seu professor, você é da Espanha, nós somos estudantes, porém, ele também significa estar, é o verbo estar também. Como assim? O verbo estar no português, usando I, eu,
Eu estou cansado. E em inglês, como o verbo não muda, a gente vai falar I am tired. I am tired. Tired, cansado em inglês. Tired. Repeat. Tired. Ok? Para you, a mesma coisa, tá? You é are, não é? You are. Ou seja, você é ou você está. Nesse caso, você está at school. Você está na escola. Nós. We are late. We are late. Ou seja, nós estamos atrasados. Repeat. We are late. Great. Então, I am pode ser tanto eu sou o seu professor, não é? Significado do verbo ser, ou do verbo estar. Eu estou cansado. You are a mesma coisa, pode ser você é ou você está. Como, por exemplo, você é da Espanha, você está na escola. We are, mesma coisa também. Nós somos, nós estamos. Nós somos estudantes, nós estamos atrasados, tá? Agora vamos falar sobre o he, she, you, it, tá? O he, she, it funciona da mesma maneira. E para o he, she, it, vamos usar o is. Por exemplo, ele é ou ele está. Ela é, ela está. Veja só. He is a doctor. He is a doctor. Ou seja, ele é médico. He is a doctor. She is at home. She is at home. Ou seja, ela está em casa. Tá vendo? Is pode ser tanto é, o verbo ser, ou o verbo estar. Right? Podemos usar aqui para o it também. Para que a gente usa o it? Para coisas que não sejam seres humanos, ou seja, um animal, um objeto, tudo que é ele ou ela em português, mas que não seja um ser humano, né, um cachorro, por mais que animais domésticos, muitas pessoas não gostam de chamar de it, e aí chama de he ou she, tá? Para cachorro e gato. Mas para qualquer outro animal assim, a gente costuma usar o it, tá bom? Ou seja, it is sick, poderia ser ele ou ela, um animal, está doente. E a forma coelhinho das palavras, ou seja, a forma contraída, he is, vai ser his. His, repeat. He is a doctor. Ele é um médico. He's a doctor. She's at home. She's at home. Ela está em casa. It's sick. It's sick. Ele ou ela está doente. Para a frase na interrogativa, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem que trocar a ordem, tá? Por exemplo, se a gente fala aqui, ó, he is a doctor, a gente precisa colocar invertido. Ou seja, is he a doctor? Is he a doctor? Para ela, is she at home? Repeat. Is she at home? Is it sick? Is it sick? Certo? Então, podemos concluir que o verbo to be pode ser am, não é? Para I am. You are, ou seja, o verbo to be também é are. We are, mais uma vez, are aqui, tá? Para he, a gente usa o is, ou seja, também significa is. She is, it is, ou seja, is e is, ok? Temos alguns outros pronomes, e quais são eles? Além do I, que sou eu, you, você, we, nós. Temos o they. O they é o plural, quer dizer eles ou elas. They. E com som de TH aqui, ok? Então, repeat. They. They. Fazendo o som de TH. O som vibrado, tá? O som é o TH vozeado aqui. They.
eles ou elas, alright? You, poderia repetir o you aqui também, que significa vocês. Não muda em inglês, né? You pode significar tanto você ou significar vocês. Essa é uma revisão de tudo que a gente já viu nas aulas passadas, tá? Se você tiver dúvida, volta aí às aulas no primeiro módulo, a base do inglês, para você ver com mais detalhes como que funciona. Alright? He, she, it, a gente já sabe. He, ele, she, ela, it, ele ou ela, que não seja ser humano. Ok? Great. Então, para a aula de hoje, vamos aprender aqui um novo vocabulário, ou seja, a new vocabulary. New vocabulary. E começando pela pronúncia de new, tá, pessoal? A pronúncia vai variar dependendo do país aonde você está, ou se você está falando aí com um americano ou com um britânico, canadense, vai variar bastante. Mas o mais comum é o americano e o britânico. Então, vamos lá. Just one second. Great. Então, no inglês americano, essa palavra vai ser mais pronunciada como um nu. Nu. Não é nu, não. Mas tem som de N aqui, ó. Nu, nu, ok? No inglês britânico, a gente já vai ter um sonzinho aqui de I. New, 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 tá? Veja só a diferença. New, new. Alright? Então vamos lá, pessoal. Welcome to significa bem-vindo a. Welcome, só welcome, bem-vindo. To, bem-vindo a. Como que pronuncia? Welcome to. Repeat. Welcome. 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 Great. Excuse me. Excuse me, com licença. Excuse me. Repeat. Excuse me. Great. Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em te conhecer. Nice to meet you. Nice to meet you. E esse som do T aqui é o som do T em inglês. T, T. Nice to. Não é o to. Não é nice to meet you. Não. Nice to meet you. Ok? Podemos também dizer a mesma coisa de uma outra maneira, que é pleased to meet you. Prazer em te conhecer. É o mesmo significado. Porém, a pronúncia é um pouquinho... a gente pode usar uma outra palavra. Ao invés de nice, podemos usar aqui o pleased. Repeat. Pleased. Pleased. E veja só a pronúncia aqui, tá? Pleased. Pleased to meet you. Prazer em te conhecer. See you. See you. O J, qual que é o som do J? Yeah, yeah. See you. See you. Repeat. Quer dizer até logo. See you. Agora preste atenção que eu vou colocar um áudio aqui para você, tá? Eu quero que você ouça atentamente. Vou colocar ele uma vez e anote aí quanto que você entende desse áudio. O importante não é você sair entendendo ele completamente agora, mas no fim da aula eu quero que você já esteja entendendo aí 20, 30% a mais. Esse áudio, ele vai ficar salvo aqui para vocês na parte de materiais. Ou seja, depois de assistir a aula, você pode repetir ele, não só pode, mas como deve, tá? Repetir ele várias vezes para você começar a familiarizar com o som em inglês. E não só o som de eu falando inglês, sabe? Mas de outras pessoas falando. Porque quando você vai para o exterior, ou morar, ou assistir algum filme em inglês, música, você não escuta só um sotaque. São vários sotaques. A língua inglesa é rica de sotaques. Só que no Reino Unido são mais de 30 sotaques diferentes. Nos Estados Unidos tem mais de 20 também. Eu nem sei a quantidade exata, mas são muitos.
entende? Então é super importante que você comece aí a familiarizar com os sons. E aqui eu vou trazer vários sons de nativos falando, tá bom? Nativos, não nativos, eu falando inglês, ou seja, você ficar aí cheio de áudios, materiais para você ir forçando o seu entendimento no idioma, alright? Então vamos lá. Good morning, students. I'm your teacher and my name is Mike. Excuse me, what's your name, please? My name is Catalina. Where are you from, Catalina? I'm from Lima, Peru. Great, nice to meet you, Catalina. And you are? I'm Lucas. Hi, Lucas. Where are you from? I'm from Rio de Janeiro, Brazil. Wow, pleased to meet you, Lucas. And what's your name? My name's Chohee. Where are you from? I'm from Seoul, South Korea. Oh, that's awesome. So, welcome to my class, everyone. Now let's start. Please open your books to page 1. Então esse é o áudio que a gente vai trabalhar hoje. Quanto que você entendeu? Entendeu uns 20%, 30%? Conseguiu entender quase tudo? Já anota aí o quanto que você conseguiu entender mais ou menos. Eu tenho certeza que até o fim dessa aula você vai conseguir melhorar aí pelo menos mais uns 30% do seu entendimento, tá? Eu vou colocar o áudio mais uma vez e aí eu quero que você vá voltando e anotando tudo que você entende. É super importante que você dê pause nesse vídeo, tá? Para você ir fazendo esse exercício. Por que eu peço para fazer isso? Às vezes a gente sabe a palavra, mas quando uma pessoa fala, a gente não consegue entender. Talvez por causa que o som é diferente do que a gente está acostumado e tudo mais. Ou seja, vou colocar aqui o áudio mais uma vez, pega o seu papel, ou se você estiver fazendo no computador não tem problema, e vai transcrevendo as falas. Daqui a pouco eu volto e a gente vai checar trecho por trecho. Combinado? Então bora lá. Good morning, students. I'm your teacher and my name is Mike. Excuse me, what's your name, please? My name is Catalina. Where are you from, Catalina? I'm from Lima, Peru. Great, nice to meet you, Catalina. And you are? I'm Lucas. Hi, Lucas. Where are you from? I'm from Rio de Janeiro, Brazil. Wow, pleased to meet you, Lucas. And what's your name? My name's Chohee. Where are you from? I'm from Seoul, South Korea. Oh, that's awesome. So, welcome to my class, everyone. Now let's start. Please open your books to page 1. Muito bom, pessoal. Então, agora que você já anotou tudo que você entendeu no caderno, vamos checar, ok? Então, a primeira frase, o primeiro trecho é: Good morning, students. I'm your teacher and my name is Mike. Excuse me, what's your name, please? Good morning, students. I'm your teacher and my name is Mike. Excuse me, what's your name, please? Ou seja, good morning, students. Repeat, good morning, students. I'm your teacher and my name is Mike. Excuse me, what's your name, please? Repeat. Great. Ou seja, o professor, né, o teacher diz: bom dia, alunos, ou bom dia, estudantes. I'm your teacher. Eu sou o seu professor. And my name is Mike. E o meu nome é Mike. Excuse me. Com licença. What's your name, please? What's your name? Qual é o seu nome, por favor? Vamos para o segundo trecho. My name is Catalina. Where My name is Catalina. My name is Catalina. Vamos ver? My name is Catalina. Ou seja, o meu nome é Carolina. E veja que aqui ela falou esse T aqui com som de R, como se fosse Carolina, Carolina. Vou voltar aqui para vocês escutarem. What's your name, please? My name is Catalina. Carolina, Carolina, ok? Repeat. My name is Carolina. Great. Where are you from, Catalina? Aí o professor diz: Where are you from, Carolina? Where are you from, Carolina? Que significa essa frase? De onde você é, Carolina? Repeat. Where are you from, Carolina? Aí ela diz: I'm from Lima, Peru. I'm from Lima, Peru. Escute mais uma vez. Where are you from, Catalina? I'm from Lima, Peru. I'm from Lima, Peru.
Lima, nome da cidade. Peru, ou seja, o país, não é? Eu sou de Lima, Peru. I'm from Lima, Peru. Repeat. E esse R aqui, em inglês, é enrolado, né? O r, Peru, ok? Great. Nice to meet you, Carolina. And you are? Great, nice to meet you, Carolina. And you are? Great. Ótimo. Nice to meet you. Prazer em te conhecer, Carolina. And you are, ou seja, e você é, and you are. Veja só. Ótimo, prazer em te conhecer, Carolina. E você é, repeat. Great, nice to meet you, Carolina. And you are? I'm Lucas. I'm Lucas. I'm Lucas. Eu sou o Lucas. I'm Lucas. Hi, Lucas. Where are you from? I'm from Hi, Lucas. Where are you from? Hi, Lucas. Where are you from? Ou seja, a mesma pergunta novamente, né? Oi, Lucas. De onde você é? Repeat. Hi, Lucas. Where are you from? Great. Hi, Lucas. Where are you from? I'm from Rio de Janeiro, Brazil. I'm from Rio de Janeiro, Brazil. Eu sou do Rio de Janeiro, Brasil. Pessoal, a gente não precisa fazer o sotaque que o gringo vai fazer, tá? Para eles, o R, como a gente viu aqui no Peru, o R é enrolado. Mas para a gente não é. E nome da cidade, muitas das vezes, tá? Não muda. Ou seja, você pode falar da forma que nós brasileiros falamos. Ou seja, Rio de Janeiro é um estado do Brasil, ok? Obviamente, se você falar do jeito que um gringo fala, ele vai entender melhor, porque ele está acostumado a escutar Rio de Janeiro, tá bom? Mas não é uma regra, você não precisa de falar como um gringo. Você pode falar exatamente Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, ok? Brasil. Porém, para países, aí a gente muda a pronúncia aqui. Não só a pronúncia, mas a forma escrita também. Veja que em inglês a gente escreve Brasil com Z, tá? Não é com S. E o L aqui é bem enrolado. Brasil. Brasil. Ok? Então vamos lá. I'm from Rio de Janeiro, Brazil. Ou I'm from Rio de Janeiro, Brasil. Brasil, a gente precisa caprichar na pronúncia, ok? Vamos para o próximo trecho. Wow, pleased to meet you, Lucas. And what's your name? Wow, pleased to meet you, Lucas. And what's your name? Wow. Wow não tem tradução, né, pessoal? Wow é wow. Pleased to meet you é uma outra maneira que a gente viu, né? Ao invés de nice to meet you, podemos falar pleased to meet you. Prazer em te conhecer, right? And what's your name? E qual é o seu nome? So repeat. Wow, pleased to meet you, Lucas. And what's your name? My name's Chohi. My name is Choki. My name is Choki. Ok? Agora, como que escreve o nome dela? Como é um nome diferente, a gente não tem como adivinhar como que escreve, tá, pessoal? A gente precisa realmente perguntar a pessoa aí para poder saber como que soletra. Mas, na transcrição, é assim, ó. Choki. Choki. Ok? My name is Choki. Meu nome é Choki. Vou voltar novamente, ó. Lucas, and what's your name? My name's Chohi. My name is Chohei. My name is Chohei. Ou seja, o meu nome é Chohei. Repeat. My name is Chohei. Como é um nome diferente, às vezes não tem como a gente saber como que escreve, né? Principalmente se for países aí como Coreia, Japão, da China, não tem como, né? Até mesmo nomes, qualquer nome estrangeiro. Nomes brasileiros, às vezes a gente já precisa perguntar como que escreve, né? Tem várias maneiras de escrever. Mas vamos lá, a próxima pergunta é... Where are you from? Where are you from? Where are you from? Repeat. Where are you from? De onde você é? E ela diz... I'm from Seoul, South Korea. I'm from Seoul, South Korea. I'm from Seoul, South Korea. Vamos colocar mais uma vez para escutar.
Where are you from? I'm from Seoul, South Korea. I'm from Seoul, South Korea. Ok? Vou colocar aqui, faltou o O. I'm from Seoul, South Korea. Repeat. E South Korea quer dizer o quê? Coreia do Sul. South quer dizer sul, tá, pessoal? South. E tem aqui o TH. Então, a pronúncia seria de sal, né? O sal, como se fosse sal de cozinha, com TH. South. South. Ok? E a última frase, o último trecho é... Oh, that's awesome. So, welcome to my class, everyone. Now let's start. Please open your books to page 1. Esse trecho é um pouco mais longo, né? Então, bora lá. That's awesome. That's awesome. So, welcome to my class, everyone. Now, let's start. Please open your books to page 1. That's awesome quer dizer que legal, tá? That's awesome. Que legal, que maravilha, que incrível. That's awesome. Repeat. That's awesome. Great. That's awesome. So, ou seja, então, welcome to my class. Seja bem-vindo à minha aula. Welcome to, como a gente viu no começo, bem-vindo a, né? Bem-vindo à minha aula. Everyone, pessoal, todo mundo. Então, everyone quer dizer pessoal, todo mundo. Seja bem-vindo à minha aula, pessoal, ok? Now, agora, let's start. Vamos começar, ok? Vamos colocar essa parte aqui para você. Que legal! Então, bem-vindos à minha aula, pessoal. Agora vamos começar. Vamos lá? Repetindo comigo. So, welcome to my class, everyone. Now, let's start. Vai repetindo, tá? É super importante que você vá repetindo aí. Pronúncia de class pode ser tanto com som de E, de class, ou de class, com som de A, tá? Vou colocar aqui que em alguns lugares dos Estados Unidos você vai escutar como class, em alguns lugares do Reino Unido como class. Não é uma regra, que tem muitos lugares nos Estados Unidos também que vai falar class, tá bom? Então, so welcome to my class, everyone. Now, let's start. Please open your books to page 1. Please, por favor, open, abram, your books, os seus livros, to page 1, na página 1, ok? Vamos escutar então mais uma vez essa conversa, tá? Agora que a gente destrinchou aqui todo o áudio, vamos ver se ficou mais fácil de entender, quanto que você vai entender. Bora lá? Good morning, students. I'm your teacher, and my name is Mike. Excuse me, what's your name, please? My name is Catalina. Where are you from, Catalina? I'm from Lima, Peru. Great. Nice to meet you, Catalina. And you are? I'm Lucas. Hi, Lucas. Where are you from? I'm from Rio de Janeiro, Brazil. Wow, pleased to meet you, Lucas. And what's your name? My name's Chohee. Where are you from? I'm from Seoul, South Korea. Oh, that's awesome. So, welcome to my class, everyone. Now let's start. Please open your books to page 1. Great, that's awesome, that's awesome. E vamos até aproveitar aqui a pronúncia de awesome, awesome. Vejam o tanto de letra que tem e a maioria delas não é pronunciada, né? Então é awesome, awesome. Repeat, awesome. Awesome, that's awesome, ok?